Como decorar um quarto? Uma pergunta que parece ser muito simples, mas é tão ampla que se torna complexa. Afinal de contas, quantos tipos diferentes de quartos a gente vê por aí, não é mesmo? Mas esse vídeo vai te falar em 5 dicas como decorar qualquer quarto. Oi, gente! Eu sou Isabela, sou arquiteta no Audaz, estúdio de arquitetura e design, e hoje eu vim te falar em 5 passos como decorar um quarto, e eu já adianto que talvez você saia desse vídeo com uma ideia mirabolante, beleza? Ninguém pode falar que eu não avisei aqui. Bom, para começar esse conteúdo, acho que as primeiras perguntas que eu tenho que fazer é pra quê e pra quem? Sendo bem clichê mesmo. Pra quê? Diz respeito a pra que é este quarto. Independente de quem usa o seu quarto e de quais funções são agregadas nesse espaço, o uso primordial do quarto deve ser o uso de descanso. Afinal de contas, é ali que você passa a noite dormindo e tem que ter as energias recarregadas para enfrentar o seu dia. Então, independente se você trabalha no seu quarto ou se você utiliza ele para outros tipos de coisa, ele tem que ser um ambiente que transmita paz e serenidade. Infelizmente, não adianta trabalhar no seu quarto, deixar tudo uma zona e querer descansar ali. Aquilo vai deixar de ser o seu ambiente de calmaria, de serenidade e vai se tornar um ambiente que te traz ansiedade, estresse, e não é isso que a gente quer, certo? Então, a primeira coisa é a questão de preservar o uso do descanso. A segunda pergunta, para quem? É a que vai ditar basicamente muito do estilo de decoração que a gente vai ver nesse quarto. Afinal de contas, um quarto para um adolescente se difere muito de um quarto para um casal, por exemplo, que tem que agradar mais de uma pessoa. Além de se diferir também muito de um quarto de bebê, de um quarto de hóspedes, de um quarto que tem que ser multifuncional. Então, quem usa esse quarto vai ditar muito do estilo que vai estar ali. Afinal de contas, o nosso quarto, o nosso espaço deve expressar ali a nossa personalidade. A gente vive batendo nessa tecla aqui no canal e a gente tem um vídeo falando sobre a importância de você se conhecer e conhecer o seu estilo de arquitetura e decoração, então eu vou deixar ele linkado aqui nos cards. Mas se você quer ser um pouco mais prático, eu já vou te dar uma dica. Faz uma pasta de referência e começa a tentar entender qual a semelhança entre todas as fotos que você salva, que você gosta, por exemplo, expressam o seu estilo. Tenho certeza que fazendo essa pasta você já vai começar a entender muito melhor sobre o seu estilo. E aí, tendo essas 2 perguntas respondidas, a gente já pode passar para a dica número 1. A dica número 1, eu apelidei ela de plano de fundo das camas. Voltando para o conteúdo inicial, quando a gente lembra que o uso primordial a ser preservado dentro de um quarto é o uso do descanso, a gente sabe que a coisa mais simbólica nesse uso é de fato a cama. Então tudo que está circundando esse elemento é para ser explorado na decoração, porque é muito simbólico. E quando eu falo de plano de fundo das camas, eu sei que automaticamente vocês começam a pensar numa cabeceira estofada, por exemplo, que é a ideia mais clichê que a gente tem para isso. Porém, essa não é a única coisa que emoldura esse item. E você pode fazer isso simplesmente na parede com o auxílio de uma pintura, por exemplo. E se você acha que a pintura é algo muito simples, eu vou te dar aqui algumas ideias para você ver que realmente, utilizando a pintura, o céu é o limite. Então você pode fazer uma pintura em meia parede, você pode fazer uma pintura triangular, uma pintura geométrica, circular, uma pintura com formas orgânicas, um efeito degradê, pode fazer uma pintura em arcos, que é algo que está muito em alta, e o céu é o limite, como eu já disse. Além disso, a gente pode trabalhar os materiais que ficam na parede atrás da sua cama. A gente pode utilizar madeira natural, a gente pode utilizar também um painel de MDF, um painel ripado se você já quiser investir um pouco mais, ou se você cansou do ripado, utilizar um padrão diferente de ripas já muda bastante. A gente pode colocar tijolos aparentes atrás das camas e aí a gente já comunica mais com o estilo industrial ou rústico. Utilizar uma chapa de MDF perfurado ou painéis aramados ou de metais. A gente também pode fazer o uso de papéis de parede e aí mais uma vez o céu é o limite,
porque existem uma infinidade de cores, padrões e estampas. E uma coisa que tem ficado cada vez mais em alta são a utilização de texturas. Eu sei que para muita gente as texturas elas são utilizadas mais nas fachadas externas, mas a gente tem visto isso se tornar uma tendência muito forte no interior e eu gosto bastante desse efeito. Eu sei que aparentemente é um elemento áspero que não passa tanto conforto assim, mas utilizando a iluminação correta o efeito fica muito bonito. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que é um projeto nosso onde a gente utilizou simplesmente 3 das ideias que eu falei aqui. Nesse projeto, atrás da cama a gente utilizou uma cabeceira estofada. Atrás dessa cabeceira estofada, em meia parede, a gente utilizou um painel de MDF liso. E na parte de cima da parede, a gente trabalhou uma textura em arenato, que comunicava muito com o local onde esse quarto era localizado, que era numa cidade de praia. Então a gente quis trazer essa ideia da areia mesmo. E o resultado final foi esse. Me conta nos comentários o que vocês acharam. A dica número 2 ainda tá muito interligada ali com essa ideia do que circunda a cama e é a respeito das mesas de cabeceira. Quem segue a gente no Instagram já tá sabendo dessa dica porque a gente postou um Reels muito recentemente, mas se você ainda não viu, eu vou te falar. Você já parou pra pensar o tanto que faz falta uma mesa de cabeceira? E eu sei que você pode comprar uma e existem diferentes formas, tamanhos que podem te auxiliar nisso. No entanto, eu vim aqui pra te tirar um pouquinho da caixinha e mostrar itens inusitados que podem te atender como mesa de cabeceira. Então vamos lá. Você pode utilizar uma cadeira antiga que às vezes não tem par, que tá solta aí na sua casa, pintar ela de uma forma diferente e utilizar ela do lado da sua cama. Isso já é um item de decoração muito bacana. Você pode também utilizar nessa mesma pegada um banquinho que você tem aí na sua casa. Você pode também pintar ele, dar aquele tapa e utilizar ele ao lado da sua cama. Ele também facilita porque já é um item para você calçar um sapato ali dentro do seu quarto. Enfim, já falei um pouco assim sobre a flexibilidade de banquinhos e a gente ama tanto esse item que a gente tem o nosso próprio banquinho, que é o banquinho na Tércia. Inclusive, se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o link da nossa lojinha aqui embaixo. Mas saindo desse momento publi, vamos para a próxima. Você pode também manter ao lado da sua cama uma escrivaninha ou uma penteadeira que já tem essa função e também já é um apoio lateral para você deixar um copo de água, deixar o celular carregando. Você pode ainda utilizar um carrinho multifuncional, daqueles que a gente usa para várias coisas, para colocar dentro do banheiro, utilizar como fruteira, ao lado da sua cama com alguns livros, alguns itens que você precisa ali ter à mão. Você pode também utilizar prateleiras simples, parafusar com mãos francesas ou parafusar de formas mais criativas. Ou quem sabe até, se você for mais ousado, fazer uma torre com seus livros preferidos e utilizar ali de apoio e mesa de cabeceira para o seu quarto. A terceira dica para você decorar o seu quarto é: roupa de cama importa sim. E muito. Eu sei que muita gente tem preguiça desse assunto, mas de fato, roupa de cama, utilização de tecidos naturais vão ser um dos itens mais importantes do seu quarto. Afinal, é aquilo que vai estar ali estendido na sua cama, como a gente já disse, o item mais simbólico de um quarto. Partindo do pressuposto que vocês vão arrumar a cama, né, gente? E, ai meu Deus. Enfim. Mas a escolha de uma colcha, por exemplo, que tenha uma estampa, um padrão e cores que você goste, realmente é um ponto muito importante porque vai ser um dos itens mais presentes ali na sua decoração. Então, para facilitar a vida, além da escolha de tecidos naturais e de qualidade, eu aconselho que você coloque ali a sua colcha que mais te representa, além de poucas almofadas, mas almofadas que você goste, que dão um toque final, que tragam um detalhe bacana para dentro do seu quarto. E, se possível, uma manta na extremidade para deixar tudo mais aconchegante. A quarta dica para decorar o seu quarto é a iluminação. Também um item polêmico, um item que não é muita gente que gosta de encarar. Mas se você segue ou conhece algum arquiteto, você já deve ter ouvido falar que a gente não é muito fã de iluminação mais fria. As luzes mais frias, elas passam a sensação de alerta, atenção. E é por isso que elas são utilizadas, por exemplo, em salas de cirurgia. Muitas pessoas alegam que preferem a utilização de
de luzes mais frias por elas não distorcerem a cor, que é algo questionável também, e por parecer um ambiente mais claro. No entanto, se a gente começar a comparar um ambiente de luz fria e um de luz quente, analisando pelo ponto de vista do conforto, a gente realmente não tem como achar isso coerente para um quarto, que seria um local de calmaria e serenidade. É um pouco incoerente, entende? Então, se você for mexer na iluminação do seu quarto e se ela for fria, eu realmente recomendo que você faça essa troca. Mude para luzes com temperaturas que vão de 3000K a 3500K, ou se você quiser mais amarelada ainda, utilizar um 2700K, porque com certeza isso, ainda que esteja aceso durante a noite, não vai te causar estresse e agitação. Agora vamos supor que você me diga que você trabalha no seu quarto ou então que você estuda ali. Nesse caso, eu te aconselho a colocar uma luminária com um tom mais branco ou neutro na sua mesa de trabalho, para você ter ali a sua concentração, a sua produtividade, mas a iluminação geral e a iluminação que fica na cabeceira, por exemplo, ao lado da sua cama, que ela seja mais quente para você não perder esse conforto, beleza? Beleza. A nossa quinta e última dica é a respeito dos cantinhos. Por mais que o seu quarto seja um local de descanso e que tenha às vezes ali outras funções como trabalho e estudo, e que sim, ele deve ser funcional, eu acho imprescindível que o seu quarto mostre a sua personalidade, assim como foi dito no início do vídeo. Portanto, se você tiver pelo menos um cantinho para você expressar ali a sua personalidade, além, como a gente já disse, da roupa de cama e das paredes, dos planos de fundo das camas, eu acho que esse quarto vai deixar de ser um espaço meramente funcional e vai se tornar um xodó para você. Às vezes, num dos cantos do seu quarto, colocar um espelho com uma decoração, um banquinho bacana que você queira que esteja ali. Se você puder colocar uma cadeira de leitura e relaxamento para ser ali mais um ambiente para você relaxar, utilizar quadros com dizeres que são importantes para você, trazem uma memória afetiva que tenham a ver com você, assim como porta-retratos que te representem. Claro, eu não poderia deixar de dizer sobre as plantas. Trazer uma plantinha para dentro do seu quarto para ajudar a trazer mais vida para ele. Eu acredito que em qualquer cômodo o verde é sempre muito bem-vindo. Bom, e você? Qual é o cantinho do seu quarto que é o seu xodó? Ou você ainda não tem e tá pensando em ter? Me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, e se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca também aqui pra gente, que a gente vai adorar fazer um vídeo com as sugestões de vocês. Se vocês não seguem a gente nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo. Sigam a gente aqui no YouTube. E é isso. Tchau!